aí talvez o Flamengo sair fora do Luiz Henrique, talvez tenha sido bom até para o Flamengo, né? Porque de repente Sim. esticar a corda, poder se complicar financeiramente. Tem esse lado que o torcedor às vezes não enxerga, mas que também tem que ser pensado, né? Não, não dá pra gente, não dá para o Flamengo voltar àqueles tempos sombrios, né? Chega, né? O Flamengo hoje é um time estruturado financeiramente, enfim, com um CT bacana, principalmente após a chegada do Bandeira. Então, colocar a mão onde alcança, né, Alan? Então, o Flamengo, no meu entendimento, fez bem o BAP, né? Agora, o que não dá para entender, né, é o Boto, né, chegar para sentar sem ter o aval do BAP, né? Para sentar ali, para negociar, ó, posso pagar X de salário, nosso teto é tanto para chegar e tentar contratar, enfim, mas essa questão realmente do Flamengo contratar sem poder pagar, não dá para o Flamengo realmente voltar ao que era antes. Então, prudência com as finanças do Flamengo, né? Eu vejo muito torcedor aí preocupado, né? Vejo muito torcedor com a cabeça, né, pensativa. Pô, será que o Flamengo vai dar passos atrás? Espero que não. Até financeiramente a gente, né, escuta, né, acaba lendo de pessoas realmente que têm esse conhecimento mais profundo, né, nessa parte financeira, e fala que o Flamengo está conseguindo se manter forte, está conseguindo se manter bem saneado, e assim esperamos, né? E dentro de campo as coisas voltem, né, Alan, a andar. Porque se dentro de campo o Flamengo voltar a jogar bem, se o Flamengo, né, voltar a ser competitivo com esse elenco que aí está, naturalmente essas questões fora das quatro linhas, até mesmo essa questão financeira de contratações, vai ficar em segundo plano, vai se blindar com o que sempre é o que o torcedor espera: rendimento, vitória, né, caminhar na Libertadores, caminhar no Campeonato Brasileiro, mas espero que continue assim. Prudência, né, para colocar aonde a sua mão alcança, né? E deixa os torcedores rivais, tem muita galera aí brincando, fazendo meme, tá sem dinheiro, tá quebrado, o Flamengo não é um bilionário como se falava, enfim, então deixa os antes aí zoarem, né? O torcedor rubro-negro, e no meu entendimento fez muito bem o BAP aí no sentido de não extrapolar o limite aí, né, de grana que o Flamengo tem para gastar em contratações, mirar em quem de fato pode contratar um atacante, como o André colocou lá no início da nossa resenha, e tentar recuperar alguns jogadores que o Flamengo vai ter totais condições, sim, de andar bem nas duas competições. André, você já comentou, não vou pedir para você ser repetitivo, mas como nossa audiência é rotativa, né? Se puder falar rapidinho de uma coisa que você falou até no começo, né? O problema nesse ponto do Luiz Henrique, não tem como pagar, sai fora, acho que é a melhor coisa que o Flamengo faz, para não fazer besteira, você pode comentar sobre isso também, mas aquilo também, né? É a expectativa que se cria. Se é mais discreto, se é mais. Enfim, o problema é a expectativa. Estamos confiantes, não, acho que vai dar final feliz. É a expectativa que se cria sabendo que são negociações complicadas, né? Uma tem um problema do Almada, que teria que ser convencido e etc., e que queria ganhar muito, e outro tem o Luiz Henrique, que, porra, que, meu irmão, até uma criança de 10 anos que torce o Flamengo, se você falar a palavra Zenit para ela, a criança vai saber. E com esse aí é difícil. Sabe que o Zenit, ainda mais com o Gerson, que o Zenit queria abrir negociação com o Flamengo, O Gerson oferecer. foi um fator de complicador. Já era complicado Exato. negociar com o Zenit. Depois da questão do Gerson, o Flamengo não podia mais assim colocar como tábua de salvação um jogador do Zenit. O Zenit, Pô, nunca o vou André, saber se é procurou o Zenit ou se é Flamengo, Zenit. procurou o Flamengo, até oferecendo pagar mais que os 25 milhões no Gerson, mas se fosse parcelado. O Flamengo, não, só se for à vista. Então o Flamengo também não quis conversa, né? Então, Exato. enfim, todo mundo sabe que seria uma situação muito complicada, né? É o que eu já falei. A melhor notícia disso aí, se a gente olhar, vamos tentar tirar dessa confusão todo um aspecto positivo. Pelo menos entenderam rápido que não ia ter negócio. Porque com o saudoso para muita gente Marcos Braz, a coisa ia até o último dia da janela. Ele achava que tendo gelo no sangue, que ele era bom negociador, e os russos, não, 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 não. Aí chegava no último dia e agora? Não. Aí, então tá, então acabou a janela, não vamos contratar ninguém. Era isso que se fazia antes. Agora, pelo menos, a negociação durou poucos dias. Não, o valor é esse valor a gente não pode pagar, então acabou. Acabou a negociação. Pronto, acabou. É melhor do que fazer o que se fazia antes. Então é isso, cara. Para mim, assim, é erro como profissional da comunicação, assim, erro grave do Flamengo na comunicação. E ali eu não coloco assessoria nem nada.
Não coloca tá mal assessorado. Não, o BAP fala demais. O Boto, eu acho o Boto acessível demais. Acho que para a função dele, ele deveria ser muito mais, se preservar muito mais. É bom lembrar que ele criou uma crise para ele com a questão do Pedro, assim, de graça, de bobeira. E detalhe, a coisa só foi divulgada porque ainda por cima ele mandou o Flamengo negar. Ele mandou a assessoria por uma nota negar. E aí a pessoa atingida precisou mostrar que não era mentirosa, né? Até porque E aí expôs. precisa de credibilidade. Então, Exatamente. Então é isso. Exatamente. Então, assim, ali ele já merecia. Eu já falei aqui sobre o Boto o que eu penso sobre o Boto. No caso Pedro, ele deveria ter sido demitido. No caso Mickey Johnston, ele deveria ter pedido demissão. O André, o Porque caso do João o Vitor. trabalho, Caso do trabalho João dele foi Vitor, totalmente o trabalho dele foi totalmente descaracterizado a partir do caso Mickey Johnston. Desculpe, Léo. Pode falar. Não, não, só para te lembrar também o caso do João Vitor, né? Que ele fala que após o jogo ruim que o menino fez contra o Fluminense, deveria ser vendido, que não teria Sim, mais como permanecer no Flamengo. bem lembrado. Mas ele fala muita bobagem, na imprensa. Se expõe muito o Flamengo. Então, assim, tá muito claro que para essa função ele pode ter sido um grande profissional de scout em clubes menores, é tratado como um caso de sucesso, é um pioneiro nessa questão de scout e tal, mas para a função que ele exerce, diretor de futebol, eu acho que ele já deu motivos mais do que suficientes de que ele não tem a competência para exercer o cargo geral. Ele cometeu erros muito básicos e muito grosseiros para mostrar. E, principalmente, a principal característica dele, que é pinçar jogadores e tal, ele foi desautorizado pelo presidente a fazer. Então, o trabalho dele já não faz mais nenhum sentido. Não faz mais nenhum sentido. Sabe quem ele me lembra? Ele me lembra o Paulo Souza. Paulo Souza chegou no Flamengo para implantar uma maneira de jogar e para ser um treinador disciplinador. Ele foi desautorizado naquela reunião que o Diego Alves chamou o Rodrigo Caio, chamou o Everton Ribeiro, chamou sei mais quem, chamou umas 5 pessoas, o Diego, chamou umas 5 pessoas para a reunião e praticamente humilharam ele. E aí ele ficou no clube, se apegando ao emprego. Ali o trabalho dele em termos de liderança já tinha ido, e aí ele acabou de descaracterizar o trabalho ao desmantelar o esquema dele e fazer um time. Vou fazer um time da galera. Aí montava um time no esquema do 4-2-3-1, assim, básico e tal, e sem os movimentos que ele estava treinando, não tinha mais nada ali. Ele foi até cair. E é o que parece que vai acontecer com o Boto. É o que tá parecendo. São funções diferentes, mas parece que vão desidratar ele até ele sair.